Resident Evil 3 Remake finalmente chegou para nossa alegria, meu caro colega. E é por isso que nesse vídeo, claro que quem vos fala é o Mr. Ítalo, eu vou trazer 5 curiosidades no jogo do remake em relação ao original. Tá a fim de tomar um susto? Não. Ah, aqui no canal não vai ter susto, mas claro que vai ter spoiler. Um pouquinho de spoiler, mas vai ter. Então, se liga aí e vamos conferir o vídeo. Hey, easy, lady. I got you. Who are you? What are you doing? Name's Carlos, and I'm Satan. Galera, não dá pra negar. Resident Evil 3 é um dos maiores jogos de suspense e, de certa forma, um pouquinho de terror de todos os tempos. Não tem aquela pessoa que nunca tomou um susto jogando ele até no PlayStation 1, em que os cachorros saíam do fogo, em que o Nemesis aparecia. Então, pra mim, como um grande fã da franquia, foi algo muito nostálgico ter jogado o remake do Resident Evil 3. É tamanha grande nostalgia que eu resolvi montar esse vídeo e trazer 5 curiosidades para você que está aí assistindo do que acontece ou as diferenças do remake pro original. Então, se é a primeira vez que você está assistindo, muito prazer, aqui quem vos fala é o Mr. Ítalo novamente, e é a minha estreia do canal do YouTube, onde eu vou trazer vários conteúdos sobre cultura pop, games, cinema e mais outras coisas que vocês quiserem também que eu falo. E para isso, nós vamos para a primeira coisa em que eu vou trazer para vocês, que é em relação à história do jogo. A história do game é a mesma, porém ela é contada de uma forma diferente no Resident Evil 3 Remake em relação ao original. Como por exemplo, existem algumas fases no remake em que alguns personagens eles meio que trocam de atuação. Um exemplo disso é a cena da delegacia em que ao invés de ser jogada pela Jill, ela é jogada pelo Carlos. E que de certa forma ficou muito bacana. Porque como o Carlos ele não conhece a delegacia de Raccoon City e no original é jogada pela Jill, dá aquele certo suspense de como é que o andar dessa história ela vai seguir. E uma outra curiosidade e coisa bacana que é em relação a entre os dois é o que acontece com determinadas ações em que os personagens eles fazem. Como por exemplo, no remake tem a fase do trem em que a Jill ela tem que fugir do Nemesis para que o Nemesis ele não pegue a equipe da Umbrella que sobreviveu. Isolated. We need help. My men cannot do this alone. Então tiveram um pouco desses detalhes em que o remake ofereceu em relação ao original, em que fizeram com que a história ela fosse contada de formas diferentes, porém com a mesma experiência em relação ao game, que é muito suspense. Isso eu já falei, claro, então não tem por que falar não. Você é retardado por acaso? Ela entrega a mesma experiência e a mesma diversão e a mesma ação do game original. Claro, a gente sabe que não sei nem quantos anos tem de diferença do original para esse que foi lançado agora. Haveria ter uma mudança nos visuais por conta do avanço tecnológico, claro. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é que, por exemplo, eu nunca entendi por que a Jill matava zumbis de saia e tomara que caia. Nunca entendi, não sei nem se isso é possível. E nesse agora do remake ficou muito bacana, cara. Dá só uma olhada em como ficou a Jill. Como ficou o Carlos e como ficou o Nicolás. Claro, também não poderia ficar de fora o Nemesis. Claro, também o aspecto dos zumbis e de alguns monstros ficaram muito show de bola. Também não poderia ficar de fora o cenário do game. A Raccoon City que é apresentada, ela é muito bonita.
você tem a parte da loja de donuts, você tem a parte da estação de metrô, a parte da usina elétrica, você tem a parte também em que ela está entrando e saindo da estação de metrô, ficou muito bacana. Em relação ao original, para aquela época, vocês podem notar que era como se fosse uma espécie de fotografia, então você quando andava pelos cenários era aquele aspecto um pouco desfocado e que tinha coisa que parece que é uma imagem. E no original não ficou feio, mas em termos gerais o game ficou muito bonito em relação aos cenários, os pequenos detalhes. Agora tem um boneco cabeçudo que você pode matar ele, que é uma espécie de um boneco de porcelana, e ficou muito bacana você poder passar por esses pontos e também desfrutar deles. Sim, meus caros, as fases do game. Tiveram algumas fases do game original em que elas não foram para o remake. Uma delas é a fase da Torre do Relógio. Nessa fase é quando o Nemesis ele explode o trem e a Jill acaba parando em uma Torre do Relógio em que dentro dela existem aracnídeos, zumbis. Ela tem que pegar as engrenagens para poder fazer o relógio funcionar. E essa parte no remake ela só é representada através de um pôster ou um cartão postal, se eu não me engano. Dessa vez também, o Nemesis ele aparece um pouco menos no remake, justamente para você ter aquele momento de suspense. No original, o Nemesis ele aparecia muito e você ficava naquela tensão, caramba, eu tenho que correr do Nemesis, eu tenho que fugir dele. E o Nemesis ele aparece um pouco menos no remake, que é para justamente você ter aquela ação durante o game e também de poder explorar um pouco mais os cenários do game. Não que isso fosse ruim, isso foi muito bom porque das vezes que ele aparece também no remake é muito cabuloso e muito chato, cara. Porque até mesmo para enfrentar ele é um puta desafio. Sim, meus queridos. No remake existe a opção de você definir um atalho rápido para selecionar as armas e também a visão do game é uma espécie de segunda e terceira pessoa, no qual você consegue acompanhar a Jill e o jogo ele não tem load. Se você jogou o original, vai saber muito bem o que é isso aqui. E isso aqui ele não tem no remake, porém as fases em que você precisa salvar o jogo tem aquela musiquinha sensacional que é quando você vai registrar o save do game. Dá uma grande nostalgia. No remake, ele tem menos puzzles em relação ao original. Particularmente eu gostei porque o jogo ele foca mais na ação do que nos desafios. E de certa forma até os puzzles que ficaram agora, eles não são tão desafiadores quanto no original. Porém, os puzzles que tem, eles são seguidos de momentos de ação e tensão. Porque é justamente quando você resolve, vem uma porrada de zumbi ou alguns monstros difíceis nele. Bom, galera, e esse aqui foram 5 curiosidades ou 5 coisas que eu queria trazer para vocês sobre o Resident Evil. E você, viu alguma coisa em que estava no original, mas não está no remake, ou vice-versa? Você gostou do game? Deixa aqui no comentário, deixa também teu like. E se quiser, assine esse canal, porque como eu estou começando agora, eu não sei se vai bombar. Porém, o meu próximo vídeo você vai ficar sabendo. Então, valeu, galera, até mais. Fui!